Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Estamos mais uma vez juntos nesse programa, onde nós buscamos a nossa experiência humana, ou seja, o nosso dia a dia, para conectarmos essa dimensão com o espiritual, ou seja, com a graça que Deus é e prepara para todos nós. E desde já peço que você faça esse grande favor para nós aqui da Rádio Alvorada. Você possa então compartilhar esse programa e tantos outros que a rádio traz para nós, porque sempre trata sobre família, os valores, a própria fé, enfim, coisas boas que precisamos ouvir e aprender no nosso cotidiano. Em especial, peço que você divulgue então agora o nosso programa Boa Noite, meu Pai, para que milhares de pessoas possam assistir e, claro, cada mensagem traz algo novo para alguém também, então com certeza trará algo novo para alguém que está precisando nesse momento. Então nós temos, por exemplo, podcast, você pode estar divulgando, e também no YouTube da Rádio Alvorada Londrina. Irmãos e irmãs, nossa caminhada com Deus, ela sempre vai trazer algo muito importante para nós refletirmos. Ou seja, não tem como alguém falar, eu vou começar a caminhar com Deus, mas eu vou começar ou continuar com aquilo que eu já tenho somente. Não, é o que eu já tenho, claro, que é a minha vida, até onde eu dei esse passo, mas a partir de algo que eu pude ouvir ou experimentar, eu vou ter então essa ascensão, na minha caminhada para com Deus. E hoje então eu quero falar com você sobre os nossos valores. Quão importantes eles são em nossa vida. Valores da fé, valores do que o mundo eles colocam para nós, para vivermos a ética, a moral, por exemplo. São valores que nós colocando ele em prática, eles vão sempre ter condizentes com o Evangelho. Sempre. O nosso valor humano, por exemplo, o respeito, a ética, a boa conduta, tudo isso está contido já na palavra de Deus. Claro, porque veio antes de tudo, ali está o nascimento, o berço. Então, colocando isso em prática, com certeza, nossa vida vai ter um outro significado. E então eu quero trabalhar o grande valor sobre a nossa caminhada com Deus no que diz a palavra dele. E eu quero trabalhar com você então uma parábola muito importante, que é aquela parábola que fala que o homem construiu sua casa sobre a pedra firme ou sobre a areia. Ou seja, duas dimensões que nós construímos, nosso alicerce, mas que uma delas não é boa, que é a areia, claro, terra movediça, mas que a outra dá um grande suporte para nós. Então vejamos como que isso pode então estar acontecendo em nossa vida. Primeiro, fala de um homem que construiu sua casa sobre uma terra movediça, uma areia, por exemplo. E ali diz que na primeira tempestade que apareceu, aquela casa foi embora, naturalmente. Se não tem sustentação, na primeira tempestade a casa literalmente ela vai embora. Mas se tem sustentação, que é o que ele fala depois, o homem sábio, o homem prudente, ele constrói sua casa sobre um lugar seguro. Ali ele cita uma pedra, algo que é rígido, algo que é firme. E então vem tempestade e esta casa nada sofre. O incrível, irmãos e irmãs, é que ele não fala, essa parábola não quer dizer exatamente sobre esta casa construir em lugares ruins ou lugares bons. Não é isso o primordial dessa parábola. Ali é o quê? É uma menção a que nós podemos construir nossa vida. Essa é a grande realidade. Quando eu falo dos valores nessa parábola, este é o significado. É uma menção de como que eu posso alicerçar ou não a minha vida, a minha caminhada espiritual. E aqui então eu trago algo importante, que é a reflexão da família. Ou seja, aquele homem que constrói sua casa sob um lugar seguro. No caso então da parábola, sob a pedra. Que vem a primeira tempestade, nada acontece. Vem a segunda tempestade, nada acontece também. Isso por quê? Eu falo sempre nos matrimônios, ou quando estou aconselhando algum casal, a grande diferença que existe entre um lar e uma casa. A casa literalmente é feita de tijolos, materiais. O vidro, o tijolo, o cal, a areia, o cimento, enfim, tantas coisas que usamos na construção de uma casa. Mas quando eu falo de um lar, é diferente. O lar, ele é feito a partir do quê? Do amor que um tem pelo outro dentro desse espaço que nós chamamos de casa. O amor, ele perpassa essas paredes.
O amor é onde existe, por exemplo, o respeito mútuo. O amor existe onde existe, dentro dessa estrutura, aquela capacidade de se preocupar com a outra pessoa. E mais do que se preocupar, não é isto? Compadecer-se. Porque se eu só me preocupo, como quem diz, eu me preocupo, mas o problema é dele, é dela. Não, eu me preocupo e me compadeço, ou seja, eu vou atrás. Eu quero sentir essa dor para poder ajudar a pessoa. Não significa que eu vou carregar a dor, não é isto. Eu não consigo transpor uma dor de uma pessoa para mim, na dimensão física, por exemplo. Não consigo isso, é claro. Mas compadecer é isso, é sentir a dor que aquela pessoa está passando. Eu posso senti-la também e eu vou adentrar de tal forma que eu vou ajudar essa pessoa a transpor, né, a passar por cima dessa dificuldade. Depois, um outro valor é o compromisso. Dentro de um lar existe o compromisso do marido com a esposa, da esposa com o marido, do casal com os filhos, dos filhos com os pais. Inclusive, eu creio que isso ficou muito bem claro aos que foram à missa no último domingo de dezembro passado, porque foi a missa da Sagrada Família, e a leitura sempre traz essas conotações, essas realidades, na verdade, sobre o que cada pessoa tem, né? Qual o papel de cada uma dentro da casa. Depois também a fé, que é muito necessária para que cada pessoa viva bem o seu dia a dia. A fé, ela vai nos transmitir o que é essa vontade de Deus em estar caminhando conosco, estar dentro de nossas casas. E aqui entra um ponto muito importante que eu defendo com muita bravura, vou assim dizer, porque cada lar, cada família, cada casal tem que ter um altar dentro de casa. Isso é muito importante. Dentro da igreja nós temos o altar da palavra, temos o altar do sacrifício, que é o altar literalmente que fica à frente. No lar também o altar do conhecimento é o quê? A mesa de estar, de jantar, de almoçar. É nesta mesa que os pais transmitem os valores para os seus filhos. Então o altar é primordial nesse sentido. Agora, preparar assim no seu quarto, no corredor da casa ou na sala mesmo, um lugarzinho diferenciado, onde vai conter a imagem do santo de devoção da família, vai conter fotos da família, vai conter um lugar para acender um incenso, por exemplo, que ajuda a equilibrar o ambiente, no sentido de que eu vou poder meditar, respirar, porque oração é respiração também. E depois também, claro, um lugar onde eu vou pôr minhas intenções. Cada um põe suas intenções ali. E então a oração diária do mês inteiro vai infligir sobre aquelas orações, aquelas intenções, aliás. Depois, temos algo importante também nessa dimensão, que é o quê? O suporte. Hoje nós usamos muitas vezes a maneira pejorativa que eu tenho que suportar aquele meu irmão, aquela minha esposa, aquele meu esposo, essa família. Não, isso não é a maneira de usar esse verbo suporte, né? Quando eu falo que eu vou ter suporte na casa, é o quê? É literalmente isto. Eu vou ter suporte, eu vou ser aquele momento onde a pessoa vai poder contar comigo e literalmente descansar em meu ombro, chorar, se preocupar, estar no meu ombro. Isso sim é ter suporte em casa. Não é suportar no sentido de que, nossa, eu tenho o quê? Não, não é. É dizer, olha, estou aqui. Assim como a minha mão agora é suporte para essa agenda. Isso é suporte. É suportar a dificuldade de uma dor que um casal possa estar passando, é saber que você pode sim contar comigo. Irmãos e irmãs, com tudo isso, vem um outro conceito agora, que é o quê? Eu usei aqui a palavra garimpar, né? A nossa fé tem que ser garimpada. O que é isso? Qual que é esse conceito? Se você já brincou de garimpar, né, algo no fundo de um rio, por exemplo, eu mesmo nas terças-feiras sempre brinco um pouquinho lá no Rio Três Bocas de literalmente passar, né, uma peneira ou até mesmo uma bateia, né, passar tempo, algo diferenciado. Quando eu falo do garimpar é o quê? É procurar mesmo, com intensa atenção, procurar algo. Você está ali. Então, quando eu falo que a nossa fé tem que ser garimpada, é nesse sentido. Aqui eu coloquei alguns conceitos que, quando são garimpados, ou seja, procurados, observados, desejados, eles fazem e trazem a diferença na sua vida de lar, de família e de valores. A primeira delas é esta. Aqui eu coloquei, por exemplo, as missas diárias.
Olha que privilégio quando uma pessoa ou um casal ou uma família tem o privilégio de uma missa diária. Ah, padre, eu moro pertinho da igreja. Então, ótimo, perfeito. Na quadra, 2 quadras, 5 quadras, 7 da manhã, o padre reza a missa, ou à tardezinha, ou ao meio-dia. Vai lá, reza com a comunidade e faz com que a missa seja o alimento salutar para a caminhada do casal. Então, garimpar a fé é isso, é ver os sinais que são apresentados no dia a dia e ir atrás. Olhar mesmo com esse olhar de querer mudar e aproveitar aquela situação. Ah, padre, não posso missa diária. Claro, isso, como disse, é um privilégio. Isso é para alguns, porque nem todos podem, no sentido de que o trabalho, a distância, enfim. Mas o que a igreja pede então? A missa dominical. Agora sim, já abriu muito o leque, né? Já é mais agora é o macro, é o grande, o olhar maior. Nesse sim, todos que querem podem ir, sem dúvida alguma. Programar uma missa dominical é fácil, até porque a igreja concede aos que não podem ir no domingo, ela concede já esse privilégio, né? Isso é algo litúrgico, que quando alguém vai à missa no sábado a partir das 18 horas, já conta como missa do domingo. Então o domingo se estende, o domingo começa no sábado, 18 horas, e termina então no domingo, literalmente meia-noite. Então vejam como que a igreja nos proporciona esta grande alegria. Isso é o que? É garimpar. Então eu vou programar a minha ida à missa semanalmente nesse intervalo, nesse período que não é pequeno, é grande. Então toda pessoa que quer garimpar a sua fé, ver os valores, ela vai programar a sua missa nesse intervalo de tempo, por exemplo. Depois, temos também algo importante que é o quê? A caridade. Então, quando eu falo, por exemplo, de garimpar a fé, eu ver alguns sinais que estão disponíveis. E o garimpar é exatamente isso. É eu ver que a caridade é um sinal que Deus me dá, e a partir daí, então, eu consigo fazer algo diferente. Eu consigo exemplificar minha leitura bíblica com a ação, por exemplo. A igreja está precisando de uma caridade para uma família que está necessitando, que chegou agora na comunidade, que a chuva levou a casa, que tem vários filhos e os pais estão desempregados. Então eu posso olhar por esta ótica e ver que ali existe a possibilidade da minha prática caritativa. Que inclusive a prática da caridade nos afasta do mal, porque o mal odeia quem pratica a caridade. Porque caridade é um ato muito íntimo. É eu dar algo da minha pessoa sem nenhuma necessidade em relação a alguém que pediu algo assim, e eu saber que aquela pessoa não tem como me devolver nada do que eu estou dando. O mal não gosta disso. Porque isso imita muito a ação de Jesus, que deu a sua própria vida em favor de muitos, inclusive que muitos não eram merecedores, se formos olhar na dimensão humana. Mas ele fala que eu vim para todos. Até ele reza para o Pai, né? Pai, eu não quero que nenhum dos que me confiaste se percam. E assim começa essa nossa trajetória de confiança em Deus. Depois, fazermos o bem. Olha quanto isso é importante. O bem que é feito no meu dia a dia, ele transmite o que? Uma linhagem muito íntima com Deus. Porque Deus passou fazendo o bem. Jesus passou fazendo o bem. Maria passou fazendo o bem. José passou fazendo o bem. Santos passaram fazendo o bem. Mártires, em especial, passaram somente fazendo o bem. Então, pessoas que têm a sua vida voltada para Deus, elas passam a vida também fazendo o bem. Não significa perfeição. Isso deixa muito bem claro em todos os programas quando o tema é este, né? Não existe perfeição humana. Existe o querer acertar mais do que errar. Isso é um fato. Então, quando alguém faz o bem, passa por essa dimensão. Depois, o respeito. Aqui eu volto de novo na leitura do último domingo de dezembro. O respeito que eu tenho que ter pelos meus pais. O respeito que eu tenho que ter pelo lar que eu estou. O respeito que eu tenho que ter com as pessoas mais velhas do que eu. Isso, inclusive, é um valor que nós perdemos hoje. Infelizmente,
As pessoas de hoje não têm esse mesmo conceito de valorizar quem está na idade acima dela. Então, trata como outra pessoa qualquer. Inclusive, chamar, né, de Senhor, né, o vocativo Senhor. Isso é importante que seja usado no nosso dia a dia com pessoas mais velhas. Depois, a leitura da Bíblia. Olha que bonito também. Ler a Bíblia diariamente, nem que seja aquele versículo que vai iluminar a sua vida. Mas ler para aprender, não é ler para dizer, olha, o que Deus está me falando hoje? Abre a Bíblia em qualquer versículo e ali está dizendo, de repente, no Antigo Testamento, falam algo que não condiz com o que Deus é. Isso pode acontecer, né? Então, é ler a Bíblia com essa compreensão que Deus, Ele está caminhando comigo. Então a minha caminhada não é abrir e ver a sorte, não é isto. É ter um itinerário. Então ler a Bíblia diariamente. E depois, por fim, então nessa situação de confiarmos em Deus, né, garimpar, né, pequenas ações do dia a dia, nós temos, por exemplo, a oração, que também se transmite como uma ação. A oração é sempre o quê? Um caminho que tem duas mãos. Mas que na verdade essas mãos elas vão sempre juntas. É a ação com o orar. É eu rezar diariamente, mas eu também não me esquecer do irmão. Ou é não me esquecer do irmão e também, claro, ter minha caminhada com Deus. Quando isso se separa, não tem muita validade. Aí se torna fútil. A minha ajuda se torna puramente humana, eu não consigo ver em Deus, por exemplo, aquele que está caminhando comigo. Então temos hoje alguns grupos, por exemplo, que fazem esta ação, né? A caridade por excelência, ótimo, perfeito, mas se for separada da oração, ela fica vaga, ela fica apenas aquela ajuda. Ela não vai para o eco do além da eternidade, não forma aquele alicerce que temos que formar em relação à nossa vida eterna. Então, o orar com a ação é fundamental para compreendermos a ação de Deus em nossa vida. Irmãos e irmãs, nesse contexto então da oração, do orar com a ação, ou seja, essa mão que vai nos levando, mas tem que ser contínua e junta, na verdade, nós temos aqui também um outro conceito que é neste caminho, nessa caminhada, nós então ouvirmos a voz de Deus. Se uma pessoa não consegue ouvir essa voz, ela vai caminhar sozinha. Claro, Deus está ali, a onipresença dele, né? Mas quem não se dispõe a buscá-lo, ele vai fazer uma caminhada onde ele vai tomar suas decisões, não vai querer essa implementação da graça de Deus em suas ações. Então, é por fé naquilo que está fazendo. E aqui então eu coloquei algumas pessoas que fizeram isso na sua caminhada. Pessoas bíblicas. Pessoas que têm muita credibilidade naquilo que fizeram, naquilo que buscaram, e naquele que colocaram em prática. A primeira delas, então, é a pessoa de Maria. Vejamos. Maria foi aquela mulher que, quando ouviu a voz de Deus, ela não teve nenhuma dúvida sobre aquela voz, aquele conceito. Isso porque era uma pessoa de fé. Era uma pessoa que tinha a sua vida voltada para a ação diária de estar se conectando com Deus, ou seja, conversando com Deus, rezando, buscando Deus, interioridade. Então, quando o anjo lhe falou tudo aquilo que nós já sabemos, né, ela não hesitou em dizer, olha, não vou aceitar isso. Apenas colocou aquela questão, mas não sou casada, né? Quando disse, não conheço homem algum, essa é a tradução, né? Não sou casada. Como que eu vou ter um filho? E ele fala, claro, você vai ter um filho pela ação do Espírito Santo. E ela então, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, deixou bem claro que a sua caminhada com Deus fez com que a voz de Deus penetrasse nela e ela compreendesse que não era a voz que ela tinha criado ou que alguém pudesse estar quase dormindo ou quase acordando. Não, convicção. Deus está realmente falando comigo. Mas isso requer o quê? Uma longa trajetória de alguém que busca Deus no seu dia a dia. Depois, voltando um pouco para o Antigo Testamento, a pessoa de Abraão. Também é uma história muito bonita de alguém que tem uma profunda comunhão com Deus. Abraão, então, que recebe a voz de Deus e essa voz cobra. Abraão, prova que você realmente me respeita, você gosta de mim. E a prova é esta, né? Matar o seu filho Isaque. E Abraão, por confiar em Deus e saber que isso não era a vontade dele, né?
Ele simplesmente faz toda a trajetória, mas em momento algum, como bem sabemos, e até falei esses dias atrás em um outro programa, que o tema também foi um pouco isto, em momento algum ele falou para Isaac o que estava acontecendo. Em momento algum. Por quê? Ele sabia que não era esse o propósito final de Deus, do Criador, do Pai. Então alguém de profunda confiança em Deus. E claro, não aconteceu o que Abraão pensava, que era ter que matar seu filho Elias. De forma alguma isso aconteceu. Depois, temos a pessoa também de José. José foi aquele homem que ouviu a voz do anjo, quando ele que pensava em deixar Maria em segredo, para que não sofresse as sanções da lei, né? Deixando em segredo, cada um tomava a sua vida, o seu rumo, e a vida continuava. Não, ele ouvindo essa voz do anjo, sabia que ali Deus estava literalmente falando com ele. E depois Deus comprova mais uma vez esse falar com ele, que é o quê? Deus, quando Jesus já tinha nascido, ele fala novamente com José e Maria, dizendo que, olha, alguém quer matar o menino. Então fujam, vão para terras distantes, vão para lugares estrangeiros, desconhecidos, e assim eles foram para o Egito. Maria, José e Jesus. E lá ficaram um bom tempo, até Deus falar de novo com Moisés, dizendo o quê? Podem regressar para a vossa terra. Não há mais risco da morte do menino, porque quem o queria matar já não existe mais. E José, ele concebeu essa voz. Sabia que era Deus e não algo que ele estava pensando. Não, ele fez exatamente como essa voz falou, porque tinha profunda comunhão com Deus. Depois, nós temos também as pessoas, na verdade, dos reis magos, que também passaram por essa experiência. Encontraram Herodes. Eles eram astrólogos, então entendiam muito bem dos astros, né, de toda essa movimentação das estrelas. E o Herodes, sabendo disso, disse que, olha, vão procurar essa criança, essa luz. Mas quando encontrarem, voltem para me avisar, porque eu também quero prestar minhas homenagens a esta criança. Olha a mentira inserida no coração deste homem, Herodes. Então foram os reis magos, encontraram essa luz, Jesus. E quando fizeram o que deveriam fazer, que é oferecer ouro, incenso e mirra, né, prestar suas homenagens ao rei, não terreno, é claro, mas ao rei celestial, Jesus, nascimento dele. Então, quando iam voltar, eis que uma voz vem até eles e diz o quê? Não voltem pelo mesmo caminho. Não voltem, busquem outro caminho. E eles, claro, tinham também esse conhecimento de Deus, sem dúvida alguma, porque senão não fariam essa perspectiva. E simplesmente foram por um outro caminho e não encontraram Herodes conforme Herodes queria encontrar-se com eles. Então, veja, irmãos e irmãs, a nossa caminhada com Deus se faz pela experiência. E a experiência se faz no cotidiano. E o cotidiano, ele vai ter uma nobreza quando eu ponho literalmente em prática a vontade de Deus. Pequenas ações. Repito o conceito, garimpar, né? Passar tudo aquilo que eu tenho e a partir daí então começar a observar, isso é bom, isso eu posso tirar, isso eu posso jogar, isso eu vou guardar, isso é essencial, eu vou garimpar. Então são vários conceitos que nós temos e garimpando eles eu vou sempre agradar a Deus, ou seja, vou ficar com aquilo que é melhor, aquilo que tem valor, aquilo que transmite um valor para a minha vida. Então, eu peço que Deus abençoe muito a sua vida para que você tenha mais uma vez essa certeza da presença dele em sua vida, em seus planos, seus projetos e, claro, de modo muito especial, naquilo que você quer colocar como valor, que a igreja ensina e que você quer pôr em prática de modo muito especial no seu lar, na sua pessoa e também em sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, a sua semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.